Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu quero conversar com vocês sobre a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço que vocês se inscrevam no canal, acione o sino de notificações para que vocês recebam nossos novos vídeos e, por favor, compartilhe esse vídeo com pessoas que queiram ter acesso a direito do trabalho, a esse assunto de extrema importância para advogados trabalhistas e para alunos que queiram fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil ou outros concursos. Pessoal, por que nós hoje vamos falar sobre carteira de trabalho? Porque esse é o instrumento pelo qual, meus amigos, o trabalhador seletista, ele formaliza o vínculo de emprego. Não é simplesmente pela carteira de trabalho que será formalizado o vínculo empregatício. Temos também o contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele tem muita importância, mas além do contrato de trabalho, além das provas do dia a dia, além na Justiça do Trabalho, nós utilizamos muito o princípio da primazia da realidade, que vocês sabem muito bem, meus amigos, que seja porque às vezes o trabalhador ele está num local longínquo e que não há a utilização dessas formalidades, seja porque a empresa ela busca o caminho ilegal, nem sempre nós encontraremos as anotações da CTPS, muito menos a assinatura de um contrato de trabalho. Então o princípio da primazia da realidade, muitas vezes ele é muito importante. Inclusive, esse princípio ele também é utilizado mesmo quando nós nos utilizamos da CTPS. Mas, de qualquer forma, pessoal, a carteira de trabalho, todos vocês conhecem, ela é o meio natural e comum de se configurar o vínculo de emprego. Então, esse instrumento ele é muito importante. E por ser importante, a CLT separou uma parte específica de sua legislação para falar sobre ela. Nós vamos encontrar no artigo 29 e seguintes algumas informações sobre a carteira de trabalho e previdência social. Ali, meus amigos, na carteira de trabalho, você que é um trabalhador seletista, se você olhar no seu documento, isso mesmo, ele serve inclusive como um documento, um registro. Você vai perceber ali que além das qualificações lá no início da sua carteira de trabalho, que atualmente existe a carteira de trabalho até digital, lá na parte do contrato de trabalho, mais à frente, você perceberá que todos os seus vínculos empregatícios, eles estarão apontados ali na parte de contrato de trabalho. Você atualmente que presta serviço para uma empresa ou que presta serviço para uma pessoa física através da normatização da CLT, você terá que ter a sua carteira de trabalho anotada. E é isso que prevê o artigo 29 da CLT. Esse artigo informa ainda que a partir do momento que você entra como empregado, você entrega ao empregador a sua carteira de trabalho. Esse empregador ele é obrigado a lhe devolver a carteira de trabalho em até 48 horas com as devidas anotações na sua CTPS e que inclusive ele lhe entregará um recibo de que ele ficou com a sua carteira de trabalho para realizar os apontamentos devidos. Isso é muito importante, meus amigos, porque nós sabemos que no dia a dia
todas essas formalidades que se encontram previstas na CLT nem sempre são respeitadas. E em alguns momentos, essa falha ao respeito dessas formalidades podem acarretar sérios prejuízos ao trabalhador. Na realidade, pessoal, não é qualquer empresa que traz, por exemplo, esse recibo. É muito comum que as empresas elas recebam a carteira e ainda que a empresa seja correta, ela receba a carteira e no mesmo dia, ou ela respeitem o prazo da CLT de devolver a sua carteira de trabalho anotada em até 48 horas, não é comum que ela lhe forneça um recibo. Essa é uma característica que poucas empresas obedecem, né? Infelizmente. Mas, dito isto, você tem que estar atento, você pode solicitar um recibo para a empresa. Nós sabemos que no dia a dia isso pode causar um constrangimento. Essa pessoa, esse trabalhador, ele vai ficar na dúvida se ele vai fazer esse requerimento. Então, é comum que as pessoas entreguem a carteira de trabalho, não recebam o recibo e só recebam a carteira de trabalho alguns dias depois, 48 horas depois. Até aí tudo bem, pessoal. Se a empresa te devolveu a carteira de trabalho, está tudo certo. O problema é quando a empresa ela não devolve a sua carteira de trabalho ou não devolve a sua carteira de trabalho no prazo, porque muitas vezes o RH da empresa, o setor de anotação, muitas vezes é em outro estado, em outro município, e isso aí pode se elastecer por mais do que essas 48 horas. Além disso, pessoal, a carteira de trabalho, ela serve como uma comprovação, como eu disse para vocês, do vínculo de emprego, da remuneração, das condições de trabalho. Então, naquela parte do contrato de trabalho, seja ele de forma manuscrita ou mecânica, a legislação ela autoriza essas duas possibilidades, ela tem que contar ali, ela tem que constar ali no contrato de trabalho o nome da empresa, o CNPJ da empresa, o endereço da empresa, ela tem que constar também qual é o salário desse empregado, tem que constar qual é o cargo que esse funcionário ele vai exercer. O artigo 29 e seus parágrafos também menciona sobre as anotações. Essas anotações, elas têm que constar, têm que ser periódicas. Em regra, meus amigos, ela teria que ser da seguinte forma, provavelmente anualmente, se é uma empresa correta, se é uma empresa que obedece e respeita as convenções coletivas de trabalho, ela vai fazer essas anotações com frequência, geralmente na database. Então, lá na frente, né, quando você pega a carteira de trabalho, mais adiante lá você vai ver uma parte separada para essas anotações, porque elas têm que ser com frequência anotadas, embora isso nem sempre seja respeitado pelas empresas. E qual é a importância de todas essas anotações, meus amigos? Como eu disse para vocês, seja as anotações que vão acontecendo no decorrer do contrato de trabalho, ou aquela informação referente ao contrato de trabalho, lá na CTPS, elas vão servir de prova do vínculo empregatício, que muitas vezes o vínculo empregatício é contestado pela empresa. Muitas vezes as informações que o empregado ou o reclamante, quando ele ajuiza uma reclamação trabalhista, elas muitas vezes são contestadas pela empresa. Então, seja para proteger o empregado ou para proteger o empregador, essas informações têm que estar ali demonstradas na carteira de trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho, na sua súmula 12 do TST,
ela nos informa que as anotações na carteira de trabalho gozam de presunção iuris tantum. Essa súmula ela é até mais específica ainda. Ela informa que as anotações da carteira de trabalho elas não gozam de presunção iure et iure. O que é? O que quer dizer isso? As anotações elas não gozam da presunção iure et iure, que quer dizer de direito. Elas gozam de presunção iuris tantum. Elas não gozam de presunção absoluta, mas sim elas gozam de presunção relativa. Quando o TST, no seu latim, colocou presunção iuris tantum, ela quis dizer ali que ela é relativa. Isso é positivo, por um lado, ela favorece tanto o trabalhador como a empresa. Até porque muitas vezes, meus amigos, os apontamentos que estarão ali na CTPS são desatualizados, muitas vezes não refletem a real atividade exercida por aquele empregado. Então, de nada adianta, por exemplo, na carteira de trabalho constar que esse funcionário exerce cargo X, mas na prática ele exerce um outro cargo, ele exerce um cargo Y. Então, por isso que a CLT e o TST colocam ali uma presunção relativa. O que isso quer dizer? Até certo ponto, até que prove-se o contrário, as informações da carteira de trabalho, elas são verdadeiras, mas nada impede que por quaisquer meios, seja no dia a dia ou seja através de uma reclamatória trabalhista, seja comprovado que aquelas informações não refletem a realidade. Isso aí ocorre muitas vezes, meus amigos, seja do salário, seja do cargo efetivamente ocupado. Um grande exemplo que eu posso colocar aqui para vocês foi do vídeo recente que eu falei de equiparação salarial. Em outros momentos nós conversamos sobre acúmulo e desvio de função. Com toda certeza, a carteira de trabalho de um funcionário, de um empregado que está pleiteando, por exemplo, equiparação, acúmulo ou desvio, provavelmente terá anotada um cargo que não corresponde ao real, a sua real ocupação, a real atividade que ele exerce. Então, não pode ter a anotação na carteira de trabalho uma presunção absoluta que de 100% de que ali está certo. É por essa razão que o TST entende que a CTPS tem uma presunção relativa, ou como eles gostam de dizer, uma presunção iuris tantum. E uma outra informação que eu quero passar para vocês é, como eu já disse, meus amigos, nem todos os trabalhadores, nem todas as empresas, elas atualizam corretamente, nos períodos corretos, as informações do contrato de trabalho. Mas certo é que lá na parte das anotações gerais, toda empresa deverá cumprir com essas anotações, com essas atualizações. Em regra, na database, a qualquer momento, a pedido do empregado, o empregado ele pode fazer essa solicitação para a empresa a partir do momento que o salário dele foi aumentado, a partir do momento que foi mudado de cargo, o funcionário ele pode pedir para atualizar a carteira de trabalho dele. Um outro momento também de atualização, meus amigos, é na época da rescisão contratual. Muitas empresas elas não fazem a atualização, aquelas atualizações devidas, seja na database, seja quando o empregado pede, e na rescisão ela é obrigada a fazer sim, meus amigos.
Então isso é muito importante, sob pena de ser penalizada. Um outro momento também que a CLT obriga que a empresa faça a atualização é quando esse empregado tem que levar a sua CTPS ao INSS, até mesmo para que o INSS verifique ali todas as informações do seu cargo, da sua remuneração, né, do seu salário, das gorjetas e das comissões, que também tem que constar nas anotações. Então percebam que o legislador ali se preocupou e colocou 4 momentos para que a empresa possa atualizar. Caso a empresa não atualize a CTPS, ela estará sujeita a penalidades, ela estará sujeita, meus amigos, a uma infração. Aí o Ministério do Trabalho, ele provavelmente irá autuar através de um auto de infração. E cá entre nós, meus amigos, você que é dono de empresa, eu vou falar uma coisa para você. Se você receber um auto de infração de um fiscal do trabalho, você provavelmente estará em maus lençóis. Porque, infelizmente, quando o fiscal do trabalho vai na sua empresa e o autua, você até tem um prazo de 10 dias para recorrer, para se justificar, para informar. Mas a partir desse momento, quando o fiscal do trabalho ele já vai lá na sua empresa, é porque provavelmente ele vai lhe autuar e ainda que você entre com uma defesa e posteriormente você entre com recurso, o órgão julgador do Ministério do Trabalho não vai reverter o auto de infração. Eu, particularmente, como advogado de empresa, eu vi pouquíssimas vezes um auto de infração ser revertido. Eu vi pouquíssimas vezes um auto de infração, inclusive, ser anulado. Porque após esse auto de infração, que na instância do Ministério do Trabalho, ele raramente é reformado, preste atenção, dono de empresa, tome muito cuidado, não receba auto de infração, porque se você receber esse auto de infração, você vai pagar uma multa pesada, porque não vai ser reformado. E ainda, caso você seja uma empresa pequena, de médio ou grande porte, você tem a possibilidade jurídica, você terá a possibilidade jurídica de ajuizar uma ação anulatória do auto de infração. Só que, mais uma vez, não é algo fácil, porque no final das contas, você vai ajuizar uma ação anulatória daquele auto de infração. Existem alguns momentos que a justiça ela irá reverter esse auto de infração ali, mas como eu disse para vocês, meus amigos, nem sempre é simples. Não é simples, tanto na instância administrativa e não será simples também na área jurídica, na área judiciária. Por quê, pessoal? Porque quando o juiz ele analisar a possibilidade de anulação desse auto de infração, ele estará diante de um ato administrativo. Para quem estuda direito administrativo, para quem faz prova do OAB, para quem faz concurso público, sabe que o ato administrativo, em grande parte, ele é discricionário. Então, aquele fiscal, o órgão do Ministério do Trabalho, ele pode autuar aquele auto de infração, sendo ele discricionário. A atuação do Ministério do Trabalho é discricionária, de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Ou seja, você advogado, você empresa, só vai conseguir anular esse auto de infração da Justiça do Trabalho se você comprovar uma ilegalidade.
Então você vai ter que se basear muito bem, você vai ter que encontrar meios para você comprovar que aquele auto de infração foi exarado de forma ilícita e ilegal. Então perceba que não é algo tão simples assim. Veja bem, meus amigos, que essas atualizações, elas podem, inclusive, como eu falei, gerar multas, e são multas pesadas que nem recursos e nem ações judiciais muitas vezes resolvem. Uma outra informação que eu quero passar para vocês, meus amigos, referente à carteira de trabalho e previdência social, são referentes a anotações desabonadoras. Olha só, pessoal, na carteira de trabalho, o empregador, a empresa, ela não pode colocar nenhuma informação desabonadora do empregado. O que eu quero dizer com isso? Ela só tem que colocar as informações do contrato de trabalho, data de admissão, quando ele sair, data de saída, né, data de demissão, salário, cargo, as alterações, que são as atualizações, como eu já disse aqui para vocês. Agora, por exemplo, ele foi punido, ele foi advertido 3, 4, 5, 10 vezes, foi suspenso, não pode colocar essas informações na carteira de trabalho. E uma outra informação aqui, pessoal, justa causa. Muitas pessoas têm sérias dúvidas quando aparece uma justa causa. E agora, pessoal, quando a empresa demite o funcionário por justa causa, essa justa causa aparece na carteira de trabalho? Sim ou não? Acabei de falar com vocês, meus amigos, que o empregador não pode colocar nenhuma informação que denigra ou desabonadora ao empregado. Você há de convir comigo, meus amigos, que uma informação de justa causa, seja ela pertinente ou não, com certeza é desabonadora. Então, a demissão por justa causa, ela não pode aparecer na CTPS. Até porque, meus amigos, como em vários vídeos que nós já conversamos aqui, já disse para vocês que a partir do momento que a empresa demitir o funcionário por justa causa, não é absurdo, é muito comum que esse funcionário ajuize uma reclamatória trabalhista, ajuize uma reclamação trabalhista, requerendo a nulidade da justa causa, requerendo a reversão desta justa causa, para que esta justa causa se reverta, se convole em demissão sem justa causa. E como eu já conversei com vocês, como a justa causa é algo muito complexo e necessita de uma prova muito cabal, várias empresas na Justiça do Trabalho não conseguem manter a justa causa e no final, na sentença, essa justa causa será revertida em demissão sem justa causa. Então, como a empresa poderá colocar uma justa causa na CTPS? Seja por não poder colocar nenhuma informação desabonadora, seja porque possivelmente essa justa causa será revertida. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo, dessas explicações. Peço mais uma vez que você dê o like, compartilhe com seus amigos para que eles conheçam mais sobre o assunto direito do trabalho. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima, meus amigos.